Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. Lembrando que esse vídeo é possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você está procurando presets de qualidade, visite aí www.slicklens.com. Beleza? E o nosso assunto de hoje é conversão para PNG, né? Por que conversão para PNG é interessante? Muitas pessoas utilizam os arquivos PNG como uma forma de enviar imagens para galerias digitais, Facebook, Instagram e tudo mais, de uma forma para perder menos qualidade, porque em determinadas situações o PNG garante uma melhor qualidade nessas galerias digitais. Só que se você utiliza o Lightroom e já verificou o painel de exportação, já percebeu que não existe uma opção para exportar como PNG. Existe JPEG, TIFF, PSD e por aí vai. Então a gente vai utilizar o combo Lightroom e Photoshop para poder fazer essa conversão para PNG. Mas Rafa, não existem plugins que fazem isso? Sim, também existem plugins que fazem isso. Eu vou falar sobre eles em um outro vídeo, mas para esse primeiro vídeo sobre conversão para PNG, eu preferi utilizar as ferramentas que a gente tem em mãos. Se você assina o Lightroom, você também tem o Photoshop, então você já tem as ferramentas necessárias para fazer isso. Além disso, esse método que eu vou mostrar tem algumas outras vantagens sobre as quais eu irei falar no final, tá? Antes da gente iniciar o processo, eu vou recomendar que você faça uma coisa. Se você tem o Photoshop mais atual, provavelmente ele tem aquela tela de início quando você não tem nenhum arquivo aberto, aquela tela mostrando os arquivos recentes e tudo mais. Eu recomendo, ela vai atrapalhar um pouquinho a hora que a gente for criar a action, no comando de fechar o arquivo. Então eu recomendo, antes de começar esse processo, vá no menu Editar Preferências, em geral, e desativa a opção Exibir área de trabalho iniciar quando nenhum documento estiver aberto. Com isso daqui desativado, aquela janela não vai aparecer. Você terá que reinicializar o Photoshop. Fecha ele, reabre e não vai ter mais aquela janela inicial, tá? Depois que você criar a action, se você quiser retornar essa opção e ativar aquela janela inicial de novo, pode iniciar, mas nesse momento aqui ela vai atrapalhar um pouquinho. Então vamos voltar para o Lightroom. Antes de eu poder fazer esse processo de conversão para PNG, a primeira coisa que eu preciso é criar uma exportação aqui no Lightroom, uma exportação que vai criar a imagem que o Photoshop vai utilizar para converter para PNG automaticamente. Então vou selecionar uma imagem qualquer aqui, vou clicar em exportar e aqui eu vou configurar minha exportação, tá? O local da exportação vai ser minha área de trabalho, na subpasta converter para PNG. É interessante que fique numa pasta fixa, então que toda vez que você exporte para fazer a conversão para PNG, seja numa pasta fixa, porque o Photoshop vai salvar o meu PNG nessa pasta aqui. Renomear não me importa, se importar para você, você pode renomear, mas aqui eu não vou mexer com isso. Vídeo não me interessa, configuração de arquivos. Vou exportar em TIFF, sem compactação, 16 bits em Adobe RGB. Ou seja, vou exportar numa qualidade bem legal aqui, sem qualquer perda, sem qualquer compactação, para eu ter uma qualidade bem alta para o Photoshop trabalhar e fazer essa conversão para PNG. Dimensionamento da imagem, eu vou redimensionar para aresta longa 960 pixels, né? Que é um tamanho bom aí para utilizar na internet. Se você estiver criando essa pré-definição de exportação para alguma galeria digital específica, Facebook, Instagram, 500 pixels ou qualquer coisa do tipo, você pode utilizar aqui o tamanho ideal ou o tamanho que você costuma utilizar para essa galeria, né? A resolução aqui, como eu estou redimensionando em pixels, ela não é tão importante assim, então vou deixar em 96 pixels por polegada mesmo, e a nitidez para tela padrão, tá? Já vou aplicar a nitidez aqui. Pós-processamento, não fazer nada. Aqui é que depois vai acontecer o pulo do gato, a automatização, mas por enquanto vai ficar em não fazer nada. E aí eu vou salvar essa pré-definição. Adicionar, vai se chamar converter para PNG. Vou criar e salvei essa pré-definição de exportação. E vou fazer minha exportação. Exportei, ele está exportando o arquivo ali, terminou. Vou minimizar minhas janelas e aqui na minha área de trabalho, na pasta converter para PNG, está o meu arquivo TIFF, né?
que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse arquivo TIFF no Photoshop. Então eu vou arrastar para lá mesmo, abrir aqui e abrir ele no Photoshop. Agora é que eu vou criar a action. O que é uma action? O que é uma ação? Eu venho aqui no painel ação, né? Se eu não ver o painel ação, posso ir em janela, ações, e aí vai abrir o painel de ações. E as ações é como se fosse um tape deck, é como se fosse um gravador de fita. Eu aperto o REC, o gravar, e tudo que eu fizer vai ser gravado. Todos os comandos, os menus, os atalhos que eu pressionar, tudo vai ser gravado, é como se fosse uma macro. Quando eu pausar, quando eu interromper a gravação, eu posso reproduzir aqueles comandos em qualquer imagem que eu quiser, e aí vai repetir aqueles mesmos passos. Então aqui no painel de ações, eu tenho o botão de nova ação, vou clicar nele e vou dar um nome para essa minha ação, que vai ser converter para PNG. Gravar, ele já criou a ação aqui e ela já está gravando, o botão já está pressionado. Então tudo que eu fizer agora vai ser salvo aqui. Então eu vou em arquivo, exportar, salvar para web. Vou usar a pré-definição PNG 24. Vou desativar a transparência, porque transparência não me interessa aqui. E vou deixar o converter para sRGB ativo. O resto não vou mexer nada, porque eu já defini o tamanho e tudo mais lá no Lightroom mesmo. Vou salvar. E aonde eu vou salvar? Na área de trabalho, naquela mesma pasta que eu criei no Lightroom, né? Então venho aqui e dou salvar. Feito. Já está a ação de exportação salva aqui na minha ação, né? E aí, para eu não precisar fechar todos os arquivos depois manualmente, eu vou vir aqui e vou fechar o arquivo. Cliquei aqui, digo que não quero salvar e o fechar já está salvo. Esse é o momento que, se tivesse aquela tela de iniciar, ela iria me atrapalhar, porque ela aparece e ela não deixa eu interromper a gravação, né? Como aqui ela não vai aparecer, eu posso interromper a gravação sem problemas. Então a minha ação está pronta. Exportar e fechar o arquivo, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu preciso transformar essa action numa droplet, porque é a droplet que permite que eu automatize isso lá no Lightroom, sem precisar trazer as fotos para o Photoshop manualmente e converter manualmente. Como é que eu faço isso? Menu Arquivo, Automatizar e Criar Droplet. Cliquei aqui, vai abrir a janela de criação de droplet. Eu vou escolher onde eu quero salvar essa droplet, área de trabalho e o nome converter PNG, né? O local aqui, eu só estou escolhendo um local de fácil acesso, porque depois eu vou mover essa droplet para uma outra pasta. Então eu vou salvar. Qual é a ação que eu vou salvar? Vou salvar a ação converter para PNG, tá? Para não ficar aparecendo janela de abertura de arquivo ou janela de perfil de cor, eu vou mandar omitir os avisos de perfil de cor ou de abertura de arquivo. Então vou acionar essas duas opções, tá? Então é isso. Vai criar uma droplet da ação converter para PNG na área de trabalho, omitindo essas caixas de diálogo aqui. Dou OK e pronto. Se eu for lá na área de trabalho agora, a minha droplet está lá. A droplet ela é uma executável, então se eu pegar qualquer arquivo aqui e jogar aqui em cima, ele automaticamente vai abrir no Photoshop e executar a ação. Mas ainda não é isso que eu quero que isso fique automático através do Lightroom. Então, vou deletar esses dois arquivos aqui da pasta, né? Usamos eles para poder criar a action. Vou voltar no Lightroom, vou escolher quaisquer arquivos de novo, né? Podia ser um só, vou escolher 3 por hábito. Venho em exportar e vou voltar naquela pré-definição que eu criei, converter para PNG. Vou selecionar ela, vou rolar até o fim, lá no pós-processamento. É aqui que a minha droplet tem que ter selecionada para automatizar ela. Só que para ela ser vista pelo Lightroom, ela precisa estar numa pasta específica. E a forma mais fácil de eu achar essa pasta é entrar nesse menu e selecionar ir para a pasta de ações de exportação. Cliquei aqui, ele vai abrir a janelinha do Windows, de arquivos, e vai estar aqui a pasta Export Actions. Essas janelas aqui é onde estão todos os meus presets do Lightroom. Presets de revelação, presets de exportação, de nome do arquivo e por aí vai. E as droplets, as ações de exportação, elas ficam nessa pasta aqui. Então eu vou entrar na pasta, né?
Vou cancelar aqui por um instante, vou minimizar o Lightroom, vou pegar minha droplet e jogar dentro dessa pasta. Fechei aqui, volto para o Lightroom e vou exportar de novo. Agora, se eu for lá embaixo e abrir o mesmo menu, a minha droplet está ali, converter PNG. Seleciono ela, né? E para ter certeza que essa pré-definição vai ter isso aqui salvo, eu preciso atualizar essa pré-definição aqui. Então, eu vou vir aqui, botão direito do mouse e atualizar com as configurações atuais. Pronto. Agora a pré-definição converter para PNG está salva, incluindo essa droplet aqui. E agora, na hora que eu exportar, utilizando essa configuração, ele vai automaticamente exportar os arquivos, abrir eles no Photoshop e fazer a conversão automaticamente para PNG e fechar eles automaticamente. Se eu fechar aqui agora, minimizar e for lá na pasta, eu vou ter os meus arquivos PNG salvos aqui para utilizar da forma que eu quiser. Utilizei, posso deletar tudo, posso deletar a pasta, o que for, porque na próxima vez que eu quiser fotos em PNG, eu seleciono os arquivos que eu quero, vou na pré-definição que eu escolhi de exportação, clico e ele vai fazer a mesma coisa. Ele exporta os TIFFs. Vamos lá. Automaticamente abre o Photoshop, faz aqui a conversão para PNG e já fecha automaticamente os arquivos. É só eu ir para a área de trabalho e os arquivos PNG estão lá. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Eu falei que no final ia falar de uma das vantagens desse método. Uma das vantagens desse método é que eu posso colocar aqui na ação de exportação outros comandos que eu quero utilizar. Então, digamos que eu não use a nitidez do Lightroom, digamos que eu prefiro utilizar uma técnica de nitidez do Photoshop, utilizando de repente um filtro de alta frequência, ou filtro de alta frequência num canal, com uma máscara feita com um canal específico. Existe uma par de métodos de nitidez que eu posso utilizar. Ou digamos que tem um plugin específico que eu gosto de utilizar, que eu aplico em todas as minhas fotos. Eu posso fazer tudo isso aqui no Photoshop, criando na Action, incluindo naquela Action que vai fazer a exportação para PNG. Então, se eu fizer isto, eu já consigo automatizar todo esse processo. Eu vou exportar, ele vai fazer todas essas ações, aplicar a nitidez, aplicar o filtro que eu queira e coisa e tal, já converter para PNG e já fechar o arquivo tudo automaticamente. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tenham entendido aí não só o fazer esse processo, mas como vocês podem, inclusive, personalizar esse processo segundo as necessidades de vocês, né? E fica o convite aqui para visitar o nosso site Lightroom Brasil e também o nosso grupo Lightroom Brasil lá no Facebook, onde a galera se reúne para falar do Lightroom, resolver problemas, postar imagens, trocar dicas e tudo mais. Beleza? Espero ver vocês na semana que vem. Um grande abraço para todos e até breve.